Paulo é a doutora Larissa, que eu quero apresentar para vocês agora, que vem falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e aplicação na área da saúde. Então, a doutora Larissa ela é graduada em Direito pela Faculdade Damásio de Jesus de São Paulo. Ela é pós-graduanda, é grande, hein, gente? É pós-graduanda em Direito Digital e em Direito do Trabalho pela IBMEC. Ela é membro efetivo das comissões de Direito Digital e Compliance, Propriedade Intelectual e de Direito do Entretenimento e Combate à Pirataria da OAB São Paulo. Ela tem atuação no âmbito consultivo e contencioso relacionados ao direito digital, compliance e trabalho. Eu não vou nem ler tanta certificação internacional que ela tem aqui, que tem coisa pra caramba, mas eu quero, com muita alegria, convidar ao palco a doutora Larissa Pigão Fioravante para falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Com imenso prazer que eu volto a São José do Rio Preto, né, minha cidade natal, com um pedido muito especial da Gisele. Agradeço hoje pelo convite, para falar de um tema muito quente, igual o clima daqui de Rio Preto, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o Dr. Alencar falou, a tecnologia vem cada vez mais impactando a vida das pessoas, os negócios, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio tentar regulamentar todos esses dados que transitam dentro da tecnologia e fora dela também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa lei e como nós vamos cumprir os requisitos dela e diminuir os riscos que ela nos sujeita também na área da saúde. Bom, não vou ler meu currículo, a Gi já leu bastante, mas eu atuo no âmbito do direito digital. E o direito digital, para quem não conhece, ele já tem mais de 15 anos no mercado, porque a tecnologia vem cada vez mais impactando a vida das pessoas e o direito tem que vir regulamentando para poder não ter prejuízo para nenhuma das partes. Hoje eu gostaria de começar com uma reflexão. Vocês acreditam que nós temos privacidade? Nós andamos nas ruas, somos vigiados por tantas câmeras de segurança. Aqui temos câmeras de segurança. Nós temos dados sendo coletados a todos os instantes pelos nossos aplicativos, como os WhatsApp, Telegram, Facebook, nossos próprios relógios, a geolocalização dos nossos celulares. Nós vivemos hoje no momento da sociedade da informação. Os dados circulam tanto pelo meio da tecnologia quanto no meio analógico. E para isso, eu deixo vocês muito bem tranquilos, porque a privacidade ela é protegida desde 1988 pela nossa Constituição Federal. E também, dentre outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor, como a Lei de Acesso à Informação, dentre outras normas que vêm regulamentando sobre a privacidade e a proteção de dados. E muitos perguntam, mas por que, Larissa, então? Opa, voltou. Por que a gente precisava de uma Lei Geral de Proteção de Dados? Porque era como se fosse um quebra-cabeça. São várias normas e nenhuma tinha uma base, princípios básicos para nós podermos estruturar o nosso negócio. Vamos exemplificar, se você tem uma startup que tem direcionada à saúde. Você presta serviços à saúde e você tem uma interface online como se fosse um aplicativo. Você deveria estudar o Código de Defesa do Consumidor, você deveria estudar o Marco Civil da Internet, o decreto regulamentador do Marco Civil da Internet, e se essa startup ainda fizesse interface com o governo, você também teria que analisar todas as regras e princípios que estão na Lei de Acesso à Informação. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe? Ela trouxe todos os princípios básicos e necessários que você precisa analisar, você vai verificar através dela, qual será o impacto no seu negócio. E aí depois você não precisa ficar procurando em leis mais esparsas. Então, a própria lei, o LGPD, trouxe no artigo 64 que também esses outros ordenamentos jurídicos, eles não vão deixar de existir. Ela só veio juntar toda essa peça do quebra-cabeça, unificando e trazendo mais segurança para nós, pessoas.
nós, seres humanos, está sendo protegido por essa lei. Mas e aí as empresas? Não, a lei das empresas tem a lei das marcas e patentes, lei de segredo do negócio, são outra legislação. Essa norma é para proteger nós, pessoas. Mas muitas perguntas falando assim, mas ela não vai trazer inovação para o mercado, muito pelo contrário. Ela vai trazer segurança jurídica para todo tipo de negócio. Porque você estando adequado a essa norma, você vai conseguir fazer muito mais negócios com outras empresas que terão também que estar regulamentada em base na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que é o dado pessoal? Dado pessoal é toda informação que identifica ou torna identificável uma pessoa. Como, por exemplo, o nome, a fotografia, o RG, todos os endereços, os cookies que são coletados no computador, IP, enfim, são todos os dados pessoais. Por exemplo, o meu nome, Larissa Pigão Fioravante, só tem a mim. Então, torna uma pessoa identificada. Agora, se eu fizer um tratamento, se eu perguntar aqui, quem é advogado? Tem advogado aqui? Tem mais? Tem alguns 3. Aí eu falo, advogado que trabalha com direito digital. Não, só vai ter a mim. Então, a coleta dessas informações, o tratamento torna uma pessoa identificada dentro de um panorama de tratamento. E aí, mas o que é importante para nós falarmos hoje? O dado sensível. O dado pessoal sensível, a lei traz uma atenção muito maior. Por quê? Porque ele pode tornar muito discriminatório, ele traz, ele torna que nós, seres humanos, a nós, pessoas, o que acontece? Um vazamento, algum incidente, nós seremos muito mais vulneráveis quando essa informação será vazada. E quais são os dados pessoais sensíveis? A origem racial ou étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, biometria, dados genéticos, os dados da saúde, a organização de caráter religioso e a vida sexual dessa pessoa. Lembrando que a lei traz que dado anonimizado, a lei não trata. Ela fala que não é dado. A partir do momento que você descaracteriza ele, você desconfigura, ele não é mais dado pessoal. Para passar alguns conceitos básicos que a lei nos traz, o artigo 5º dela trata quem que é o titular dos dados. Titular dos dados, como já falei, somos nós, pessoas. E o que é o tratamento? O tratamento é muito mais amplo do que vocês imaginam. Vou pedir licença para ler. É toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tem todos os verbos. Não tem como você ficar de fora desse tratamento. Muitas pessoas perguntam assim, mas eu vou coletar agora, porque a hora que a lei entrar em vigor em agosto de 2020, eu já vou ter coletado, eu já vou ter pego todas as informações que eu tenho. Não, você vai estar armazenando. Armazenar também é tratamento. Então, você vai estar dentro do guarda-chuva da lei. A lei também traz 3 agentes. Quem são os agentes? O controlador, que é quem é o responsável pelo tratamento, o operador, aquele que executa o tratamento, e a lei trouxe uma profissão nova, até então não existia, que pegou como modelo europeu, que é o DPO na Europa, a nossa lei chamou de encarregado. O que seria o encarregado? O encarregado é o meio de comunicação entre o controlador e a agência nacional que está para ser criada.
O controlador, ele tem como responsabilidade de como esses dados serão tratados, e o operador, ele vai executar esse tratamento nas ordens do controlador. Vale lembrar que entre o controlador e o operador deverá haver um contrato de responsabilidade entre eles. Por quê? Vamos supor assim, eu sou um hospital, eu trato os dados dos meus pacientes. Então, nesse aspecto, eu sou controlador e operador, porque eu sei como eu tenho que tratar e opero esse tratamento. Agora, em relação aos meus funcionários, eu terceirizo a folha de pagamento desses meus funcionários. Eu coleto, então eu passo a folha de pagamento para uma empresa X para fazer o tratamento desses dados. Então, eu sou o controlador em relação aos meus funcionários, mas quem faz a operação é a empresa X. Entre eu, hospital, e a empresa X, teremos que ter um contrato para saber como esses dados deverão ser tratados e quais são as informações necessárias que ela deverá precisar para poder executar a folha de pagamento. E o encarregado, então, como eu já disse, é esse meio entre titular, controlador e a agência, a autoridade nacional. Temos também que visualizar uma triface para podermos verificar se nós estaremos de acordo ao guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei traz os princípios vetores. Como que são esses princípios vetores? A finalidade do tratamento. Você tem que ter uma finalidade específica para que esse tratamento de dados seja realizado. Essa finalidade você já tem. Então, o tratamento ele tem que ser adequado a essa finalidade. A partir do momento que ele tem que ser adequado, você tem que coletar de forma necessária. O titular dos dados, ele deverá ter o livre acesso, ele deverá ter esses dados, eles deverão ter uma qualidade, eles deverão ser transparentes, todos os tipos de informação desse tratamento, a segurança dele, toda a parte tecnológica, se for necessária, deverá ser implementada para que esses dados não haja nenhum tipo de incidente. Além de que você tenha que ter todos os tipos de prevenção para evitar riscos em relação a esse tratamento, pois não pode tratar dados para fins discriminatórios, porque a responsabilidade e a prestação de contas em relação à autoridade nacional, você deverá prestar as suas contas. Feito esta análise na sua incorporação, no seu consultório, no seu hospital, você deverá garantir os direitos dos titulares dos dados. Quais são os direitos dos titulares dos dados? A lei traz que, a partir do momento que o titular dos dados ele deve estar ciente que tem tratamento de dados em relação a ele. Ele sabendo que tem tratamento, então ele tem direito à confirmação desse tratamento. A partir disso, ele deverá ter acesso a esses dados. Caso esses dados não estejam corretos ou alguma informação não esteja sendo verdadeira, enfim, ele tem direito à correção. E além disso, quando tem excesso, ele pode pedir que conversar e falar, não, você quer coletar esses meus dados, você tem então que anonimizá-lo. Então eu tenho direito à anonimização. O titular do dado também tem a portabilidade. Olha, eu sou paciente do médico tal, eu quero levar os meus dados e todo o meu prontuário para o médico X. Tudo bem, é direito dele. Então, você tem que garantir isso para ele também. O titular do dado, ele também tem direito à eliminação, desde que não seja, atinja os requisitos legais. Por exemplo, quando nós falamos de funcionário.
Eu tenho dados de funcionários que eu não posso deletar. Eu vou demitir um funcionário, por exemplo, ele vai virar para mim e falar assim, agora eu estou sendo demitido, delete todos os meus dados. Não, eu tenho um risco trabalhista que eu tenho que armazenar durante um período. Eu tenho um risco previdenciário que eu tenho que armazenar durante um outro determinado período. Então, a lei me autoriza que dentro desse período eu ainda posso ter a guarda desses dados, mesmo que ele tenha o direito de eliminação. O titular dos dados também tem direito à informação quando esses dados forem tratados com o governo ou com outra interface. Eles têm direito a ser informado, olha, os seus dados estão sendo transitados para a empresa tal ou para o governo em relação a tal autoridade. Ele tem direito em relação a isso também. E quando for tratado de consentimento, o titular dos dados ele tem o direito de dar o consentimento e retirá-lo também. O consentimento hoje é a única base legal trazida pelo Marco Civil da Internet. Muito se fala em consentimento. O seu consentimento, eu posso tratar todos os seus dados. Cuidado, o consentimento, ele é uma das bases legais trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados traz 10 bases legais para os dados pessoais e para dados pessoais sensíveis, a Lei Geral traz 8 bases legais, que nós deveremos analisá-la conforme cada modelo de negócio. Por quê? Porque o consentimento, ele é o mais transparente. Sim, ele é o mais transparente. Só que a partir do momento que o titular dos dados ele te deu o consentimento, ele pode tirar o consentimento para o seu negócio, para a sua empresa. Será que isso é muito viável? Talvez não. Além disso, você é um hospital. Chega uma pessoa lá desfalecida, você vai olhar para ela e falar assim, nossa, me dá o seu consentimento. Eu preciso tratar de você, me dá o seu... Oi? Não, eu tenho a proteção à vida como base legal. Então, eu posso tratar, sim, o dado dele para proteger a vida. Eu tenho também como base legal a tutela da saúde, dentre outras como prevenção à fraude, uma obrigação legal, políticas públicas, e quando se trata de pesquisa de órgão e também exercício regular do direito. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque depende de cada tipo de negócio. Não posso falar assim, olha, para mim o consentimento... Não, às vezes, para você tirar o consentimento para o seu negócio, não vai valer a pena. É melhor você estar embasado com outras bases legais para poder gerar mais valor para o seu negócio, para você trazer mais segurança jurídica para o seu negócio. Feito essa análise, nesse triângulo, quando ele é desequilibrado, nós teremos as sanções. Por quê? Porque quando está em desequilíbrio, houve um incidente, nós teremos como sanção uma advertência. Uma advertência para você regularizar aquela infração. Olha, você está advertido por tal coisa, por tal ato, assim, assim, assado. Então, seria um cartãozinho amarelo. É a menos preocupante. Mas também teremos a multa, a famosa multa. Está chovendo dinheiro, não entrando, mas saindo. Infelizmente. Muitos falam, 50 milhões de multa. Não, a multa é de 2% do faturamento. O seu faturamento, para dar uma multa de 50 milhões, tem que faturar bilhões. Até lá, a gente tem muita coisa. E contratando um bom advogado, a gente vai conseguir recorrer, e até lá talvez nem pague. Mas é preocupante? Sim, temos que verificar? Sim. Mas a multa é de 2% do faturamento, mais uma multa diária. Agora, essa sim é preocupante, a publicização da infração. Por quê? Porque ela traz insegurança para o seu negócio, ela mancha a sua imagem. Quem gosta, você está trabalhando honestamente, você faz o seu trabalho de forma correta e infelizmente tem um incidente. Ninguém quer ter isso, porque qual que é a credibilidade que você vai trazer para o seu paciente, para o seu cliente, sendo que você foi uma empresa que vazou o dado?
Quem vai querer ir? Nossa, um dado de saúde. Porque dado de saúde é muito perigoso. Vamos supor que houve um vazamento de dados de um laboratório, onde um candidato fez um exame de HIV que estava nesse laboratório e foi vazado. Só que ele estava se candidatando a uma vaga. Você acha que se essa informação chegar a quem estiver contratando ao processo seletivo, essa pessoa vai ser contratada? Não. Infelizmente, vai ser discriminatório. É o que a lei protege. Então, você vazar, haver um incidente, a publicização da infração traz muito mais manchas à sua imagem do que a própria multa. A multa, para mim, é que a gente deve menos se preocupar. Deveremos se preocupar, sim, com essa, mas muito mais com o bloqueio. Como que você é uma organização e você não pode tratar seus dados? Seria muito mais preocupante você não poder tratar seus dados. Ter um bloqueio, olha, durante um período de 1 ano, 2 anos, enfim, fica a cargo da Agência Nacional Regulamentar, por exemplo, de você não poder tratar seus dados. Olha o prejuízo para a sua incorporação, olha o prejuízo para a sua clínica e para o seu trabalho. Ou até mesmo ter a eliminação desses dados. Aí, queridos, desculpa, pedir para fechar as portas, porque isso é muito mais grave do que a própria multa. Mas a gente acredita que não tenha vazamento? Não, tem muito. Esse é um site que todos podem ter acesso. Depois, o meu material, a Gisele vai compartilhar com todos vocês. Essa palestra pode, por favor, encaminhe. Isso são dados vazados. Quem tem conta no Uber, você pode ter ocorrido de ter seus dados vazados. Quem ficou hospedado no Marriott pode ter seus dados vazados. Facebook, enfim, Twitter, olha quantos dados que foram vazados. Eu falo de 2018, eu falo de 2019, não falo de muito, tem mais para baixo, mas conforme a tecnologia vai chegando na vida das pessoas, olha a quantidade de vazamentos que vão acontecendo. Então, não é surreal ou só no mundo da imaginação. Não, existe, isso são fatos. Mas, eu sou pequeno, não acontece isso comigo. Muito pelo contrário. Porque vazamentos podem vir por colaboradores. Quem são os seus colaboradores? Você tem treinamentos para eles? Porque eu trago notícias. Eu não trouxe nada da minha cabeça, isso está na mídia, mas eu vou ler. O primeiro é quando o cantor Cristiano Araújo foi morto. Todo mundo sabe que foi publicamente divulgado todos os vídeos da necrópsias dele. O segundo é uma enfermeira que divulgou o Neymar entrando no hospital de forma, ele estava todo lá debilitado e foi publicado. Aqui a terceira é uma foto que foi dentro de um hospital onde houve um procedimento policial de averiguação e as fotos foram vazada misteriosamente. E o último é um hospital de Londrina, onde teve um paciente, um homem, teve um peixe introduzido dentro do seu corpo e como a cirurgia era inusitada, todos acharam do direito de colocar no YouTube. Isso são dados vazados por colaboradores. Mas médicos também vazam dados. A primeira reportagem é o caso da dona Marisa, a falecida esposa do presidente Lula, que a médica, ela passava informações sobre o diagnóstico via WhatsApp. E isso é vazamento de dados. A segunda é um médico que tirou foto de uma cirurgia, ele é um cirurgião plástico, e publicou na sua rede social sem qualquer consentimento da sua paciente. Dentre outras informações que são publicadas em redes sociais, conforme saiu na Folha de São Paulo. Vazamentos por hackers acontecem e muito. Ultimamente aconteceu o vazamento de dados de 2,4 milhões de pessoas, de usuários do SUS, e em um hospital
em Singapura de 1,5 milhões. Então, os vazamentos estão aí. E o que nós precisamos fazer? Precisamos gastar muito, investir muito? Não, não precisamos de tudo isso. Mas eu sou uma clínica pequena, como eu já disse, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não só impacta quem utiliza dados na parte tecnológica, na parte digital, na parte analógica também entra todos os dados da lei. O prontuário que você tem, que você escreve, que está armazenado no armário, ele também entra como dado, porque o seu colaborador, a sua secretária, ela pode muito bem, se ela não muito bem treinada, tirar uma foto e divulgar. Então, nós temos que prestar muito bem atenção em relação a isso. Mas, nossa, eu vou precisar inserir vários softwares, gastar muito dinheiro para isso? Não. Nós temos. Por que eu falo isso? Dados é o novo petróleo. É o novo petróleo. E como o petróleo, o vazamento de dados traz muita insegurança e traz também muitas consequências drásticas para toda a sociedade. Então, vamos cuidar disso. Eu trouxe aqui uns 10 mandamentos. Isso está nas nossas redes, vai ser compartilhado também. O que nós precisamos fazer, então, para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Nós precisamos reunir quais são os dados que eu tenho, quais são os dados que eu preciso, mapear esses dados. Eu preciso analisar a minha empresa, o meu negócio, a minha clínica. A partir do momento que eu sei quais tipos de dados, quais são os dados e como eu preciso, qual é a finalidade que eu tenho, eu faço toda essa guarda obrigatória, eu passo a garantir todos os direitos dos titulares com adequação às ferramentas sistêmicas necessárias. Vocês têm políticas de privacidade? Sim, não? Quem tem? Não? Tem? Quem tem, vai ter mais cláusula padrão em relação à proteção de dados. Porque se você tiver cláusula padrão, essa política será nula. Então, tem que colocar a proteção de dados como uma cláusula específica. Então, teremos que rever essas cláusulas. Rever os contratos de colaboradores, tanto com os seus colaboradores, tanto com os terceiros. Além disso, avaliar os mecanismos de segurança, estruturar todas as equipes, verificar quais são as providências necessárias para o tratamento de dados e desenvolver o relatório de impacto. Aquele relatório da governança corporativa, ele também faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados. E depois disso, realizar treinamentos. Treinar. Sempre falar, porque você tem que inserir na sua cultura a proteção de dados dentro da sua empresa. Pois bem, eu me encerro por aqui. Esses são os meus contatos. Peço licença para falar de um projeto social que nós temos. Vendo que crianças e adolescentes estão sendo cada vez mais impactados pela tecnologia e não estão sabendo lidar com isso, temos vários casos de suicídio, temos vários casos de depressão. E nós vimos a necessidade de criar e levar a educação digital para essas crianças e adolescentes. Nós temos esse projeto social, é o projeto Mocidade, Movimento pela Cidadania Digital. Se vocês souberem ou puderem compartilhar, a gente vai até esses lugares para poder passar a educação digital para essas crianças e esses adolescentes. Estão os nossos contatos, sigam as nossas redes, agradeço a todos por toda a atenção. Obrigada.